Então, boa noite a todos. Iniciamos a nossa gravação de hoje. Vou ligar aqui o meu aplicativozinho também, porque eu preciso dele. Como eu disse agora há pouco, nós vamos terminar relação de parentesco. Ficou faltando só um pedacinho que eu ia falar de poder familiar, tá? Como se perde o poder familiar, se é possível perder, se pode ter o poder familiar novamente. Ok? Então, eu vou falar disso. E aí, depois nós vamos entrar em bens de família. Vocês já viram bens de família, não foi? Em algum semestre, vocês viram bens de família ou não? Nós vamos ver também, então, bens de família, que é um assunto super interessante. É um assunto que vocês precisam saber, tá bom? Porque quem for advogar vai ter que saber muito com relação a isso, quais são os bens de família, o que não é bem de família, se pode ter, eu fazer outra coisa para ser meu bem de família. Então, nós vamos falar dessa situação também agora, ok? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, nossa relação de parentesco. Então, o que é esse poder familiar ou autoridade parental? Então, vocês vão encontrar esses dois termos na doutrina: poder familiar ou autoridade parental. É o poder que os pais, tá bom? E aqui eu falo dos dois, ou dos três, se essa criança tiver três pais. Então, é o poder que esses genitores, eles possuem em relação aos filhos, tá bom? Então, é esse poder, essa autoridade que os pais, eles possuem com relação aos seus filhos. Antigamente, esse termo, poder familiar, era o termo pátrio poder, tá bom? Que vinha da ideia de o poder que é exercido pelo pai, pela figura masculina da família. Como nós temos falado desde o início das nossas aulas de direito de família, a Constituição, no sentido de formação da família, hoje ela não é mais baseada nesses conceitos patriarcais, tá bom? Já não são mais formados nessa ideia de que o poder ele está centralizado na figura masculina, até porque nós temos inúmeras famílias, como você já sabe, que são formadas, por exemplo, só pela mãe e pelos filhos. Então, uma situação como essa, em que você só tem, por exemplo, a mãe, como que você vai falar em pátrio poder, no poder que o pai, homem, figura masculina, exerce sobre seus filhos? Como que fica a situação, por exemplo, de uma viúva? Ela vai deixar de ter autoridade sobre os filhos? Ela vai, não vai poder decidir sobre os filhos se ela ficar viúva? Então, nós temos, ao longo aí dos 20, 30 anos, a mudança do nosso Código Civil, a mudança do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, na intenção de despatriarcalização, olha só que termo feio, né? Despatriarcalização, no sentido de afastar essas ideias patriarcais que nós temos no direito, principalmente no direito de família. Hoje, o poder familiar, tanto que o termo mudou, ele mudou de pátrio poder para poder familiar ou autoridade parental, ele é no sentido de que os pais, tanto aqui a figura masculina ou a figura feminina, a figura materna, então que os pais eles vão ter um dever, um poder com relação aos filhos. Eles vão decidir, por exemplo, onde os filhos vão estudar. Eles vão decidir, por exemplo, se os filhos vão seguir determinada religião ou não, ok? Eles vão decidir, por exemplo, que tipo de alimentação que essa criança vai ter, digamos que seja uma família vegana, tá? Então, essa família, esses pais, eles vão poder escolher qual
o tipo de alimentos que aquela família vai consumir, os filhos vão consumir, onde os filhos vão residir, ok? Então, o poder familiar é esse poder, essa autoridade que os pais, os dois, eles possuem com relação aos filhos, tá bom? O termo autoridade parental também é um termo correto. Autoridade parental não tem nada a ver com a ideia de autoritarismo, de rigor, disciplina, de ser aquela coisa estrita. Não, aqui a autoridade é no sentido de que esse pai, esses pais são responsáveis por gerir a vida dessa criança até ela atingir a maioridade, ok? Então, nós temos essa autoridade parental. Vocês vão ver também em determinados casos, quando for tratar de responsabilidade civil, não comigo, mas com outros professores, que, por exemplo, o filho, quando ele está sobre essa autoridade parental, tudo que ele fizer é responsabilidade do pai, tá bom? Tudo, coloque entre aspas, que nós temos algumas exceções, mas quase tudo é responsabilidade do pai. Então, por exemplo, se o meu filho está brincando lá, meu filho, bebezinho, 3 anos, está brincando lá no parquinho, ele pega uma pedrinha e joga no carro de alguém e quebra o vidro desse carro, nossa, que criança forte, não é? Mas se isso acontece, eu sou responsável, eu como mãe, meu marido como pai, porque nós somos pais, nós temos uma responsabilidade solidária, tá bom? Nós dois somos responsáveis pela indenização que esse prejuízo que o meu filho causou, tá bom? Então, por exemplo, se eu deixo o meu filhinho na casa de um amiguinho, aí chega lá, o meu filhinho brinca lá com a criança, aí descobre lá, né, que em cima do armário da casa do pai tem uma arma, tá? E meu filho lá, sem querer, pega e dá um tiro em alguém, machuca alguém, eu vou ser responsabilizada, porque esse meu poder familiar, essa minha autoridade familiar, também me obriga à vigilância, o dever de estar em constante vigilância do meu filho. Mas isso vocês vão ver mais na frente, quando vocês estiverem estudando mais sobre responsabilidade civil. Tá bom? Então, esse poder familiar, ele não é só essa autoridade, eu decido o que o meu filho faz ou o que meu filho deixa de fazer. Não é só isso, mas também é a responsabilização pelos atos que o filho praticou. Não confundir poder familiar com guarda, tá bom? Guarda e poder familiar são coisas distintas. O poder familiar, em regra, ele é dos genitores, tá bom? Ele é dos pais, pais socioafetivos também. Então, esse poder familiar, ele é dos pais. A guarda, agora, nós temos a tendência da guarda compartilhada. Significa que os pais também são responsáveis, os dois, pela guarda dessa criança. Bom? Mas o poder familiar, ele é algo muito maior. Ele é algo muito maior do qual a guarda está inserida. A guarda pode ser unilateral, pode ficar só com a mãe ou só com o pai. Mas nem por isso o pai perderia, por exemplo, o poder familiar, essa autoridade que ele tem com relação ao filho, tá bom? O poder familiar está disciplinado lá no 1630 ao 1638 do Código Civil, ok? E ele é exercido, como eu já disse para vocês, tanto pelo pai quanto pela mãe, sobre os filhos menores de idade. Então, fez 18 anos ou se emancipou, esse poder familiar se extingue, tá bom? Então, ele é exercido pelo pai e pela mãe, até a criança atingir a maioridade ou a emancipação, e na falta de um dos pais, seja o pai ou a mãe, o outro vai exercer esse poder familiar com exclusividade. Foi o caso da viúva que eu falei agora há pouco. Se é uma viúva, por exemplo, ela vai exercer esse poder familiar exclusivamente.
tá bom? Esse poder familiar não vai passar para outra pessoa, não vai passar para um parente próximo, não. Ele vai ficar em poder dos genitores, tá bom? No genitor sobrevivente, por exemplo. Em caso de discordância entre os pais, por exemplo, os pais são separados, divorciados, tá bom? Eles têm a guarda compartilhada e os dois exercem o poder familiar. A mãe quer mudar para determinada cidade, porque ela quer arrumar um emprego melhor, ela quer morar para uma outra cidade, que ela acha que vai ter mais qualidade de vida para o filho. O pai, ele não quer que o filho mude, porque senão ele vai se afastar do filho, ele vai ter menos contato com o filho. Em caso de discordância, essa discordância deve ser levada ao Poder Judiciário para que o juiz ele decida o que for melhor para a criança, tá bom? Então, o poder familiar é aquela pressupõe-se no poder familiar que os pais eles vão agir de forma democrática na decisão daquilo que é melhor para o filho. Em caso de discordância, ok? Em caso, por exemplo, a mãe então quer mudar para um lugar, o pai não quer deixar, então, em caso de discordância, nós temos que levar essa discussão lá para o Poder Judiciário. E o juiz, ele vai decidir, lá da vara da infância e da juventude, ele vai decidir o que é melhor para essa criança, se é ficar onde o pai está ou mudar para onde a mãe vai. Além disso, o poder familiar está regulamentado lá na Lei 13.058, tá bom? Que vai trazer um rol, tá? Esse rol aqui é um rol enumerativo. O que é um rol enumerativo? Que ele dá apenas exemplos, tá bom? Então, você pode ter em outros lugares outros deveres e outras obrigações. Então, esse aqui é um rol enumerativo, tá? Das obrigações e dos deveres que envolvem o nosso poder familiar. O primeiro é dirigir a criação e a educação dos filhos. Então, decidir como os filhos vão estudar, decidir em que escola os filhos vão estudar, um método de aprendizagem, se essa criança vai para um reforço, se não vai para um reforço, tá bom? Também é obrigação e dever exercer a guarda, seja ela compartilhada ou unilateral, ok? Conceder-lhe ou negar-lhes consentimento para o casamento. Nós já vimos que o jovem menor, com 16 anos, mas menor de 18 anos, para ele se casar, os pais, não foi isso? Os pais precisam consentir, tá bom? Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Então, os pais precisam autorizar os dois para que essa criança menor de idade viaje ao exterior, tá bom? Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar de sua residência permanente para outro município. Outra inclusão legislativa recente dessa norma. O que eu tenho visto muito? Digamos que o meu sobrinho resolva ir morar no exterior com a minha mãe. Minha mãe resolve ir e meu sobrinho resolva morar com a minha mãe lá no exterior. Meu sobrinho é menor de idade. Os dois pais precisam autorizar essa mudança, tá bom? De endereço. Então, ele vai sair do Brasil e vai morar no exterior, certo? Mas e se a mãe da sua filha resolve mudar para outra cidade, para outro estado? Também precisa de autorização, tá bom? Não pode simplesmente pegar a criança e ir para outro lugar, ok? Se numa situação como essa o pai não concordar com essa mudança, é como eu disse para vocês, essa situação, esse conflito vai ter que ser levado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário vai determinar o que é melhor para a criança, tá bom? Então, para mudar de cidade, de estado, também precisa de autorização. Não é só mudar de país, ok?
nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobrevier, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Então, em caso de falecimento de um pai, o outro pai pode determinar lá no testamento dele quem vai ser o tutor, tá bom? O tutor desse filho menor de idade, caso ele faleça, tá bom? Representar os filhos judicial e extrajudicialmente até os 16 anos. Então, anotem aí, porque isso aqui vocês precisam saber. Quando o filho é menor de 16 anos, ele vai ser representado pelos pais. Tá bom? Então, anotem. O filho menor de 16 anos, ele vai ser representado pelo pai. O filho maior de 16 anos, mas menor de 18 anos, ele vai ser assistido pelos pais. Tá bom? Tem diferença? Tem. Quando a criança tem até 16 anos e ela é representada pelo pai, significa que os pais, com base no poder familiar, eles vão decidir pelos filhos, ok? Quando a criança já faz 16 anos e até 18 anos, ela já não tem, ela já não tem discernimento mais ou menos do que é certo e do que é errado, ela já não consegue entender as coisas. Então, os pais ali naquele momento, eles vão apenas confirmar o interesse do menor. Por isso que é assistido, ok? Então, quando você for fazer uma petição ou fazer uma prova, lembre-se, o menor de 16 anos, ele é representado, porque o pai decide por ele. O maior de 16 anos e menor de 18 vai ser assistido, porque o pai, esse poder familiar, vai apenas confirmar a vontade daquela criança, daquele adolescente, ok? O poder familiar também permite que os pais reclamem os filhos de quem estiver de posse legal, tá bom? E o mais importante, não é? Exigir-lhes obediência, tá bom? Obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade, tá bom? Então, é criança, é criança. Então, o mais importante é exigir que os filhos tratem com obediência e respeito. Então, esse é o nosso poder familiar. Aí eu trouxe aqui um pouquinho da obediência. Essa obediência, como eu disse para vocês agora há pouco, não é uma obediência rígida, tá bom? Não é aquela obediência de que, eu tenho que ficar calado, eu não posso contrariar o meu pai. Aqui eu não estou falando para ninguém contrariar os pais, não, tá, gente? Não é isso. Mas é aquela ideia de que nós vivemos numa sociedade madura, tá bom? Numa sociedade do diálogo. Então, essa obediência, tá bom? Ela deve se dar à luz da dignidade da pessoa, além de uma proteção integral dessa criança e do adolescente. Ok? Então, a obediência aqui é no caráter, olha, você precisa me obedecer. Se você não concorda com o que eu estou falando, eu quero que você traga elementos para eu poder mudar de ideia. Aqui é uma ideia democrática da relação familiar, tá bom? Essa ideia de que criança não pode conversar, adolescente não tem conversa na casa, tem que obedecer o pai, isso aí não existe mais, não é? A psicologia moderna já rechaça todo esse tipo de criação que era baseada na extrema autoridade da figura paterna, naquela ideia de que quando o pai chega, todo mundo tinha que ficar calado, ninguém podia falar nada, ninguém podia desobedecer, e que se desobedecesse ia apanhar. Não era? Isso aqui não tem mais, porque a psicologia ela já mudou completamente para que uma sociedade ela evolui de forma muito mais harmônica quando nós damos às crianças e os adolescentes o direito de se manifestar.
Tá bom? Então, essa obediência, ela é a luz dessa dignidade. Além disso, essa obediência também tem alguns limites. Aqui nós estamos falando de agressões físicas, maus tratos, uma relação ditatorial que vai criar nos filhos um assédio moral. Bom? Então, nós estamos falando disso também. Maus tratos no sentido de, eu vou te dar umas palmadas, e vai lá e, fazia igual minha mãe tinha. Minha mãe tinha lá em casa, lá no interior de Minas, ela plantou um pé de marmelo. Vocês já viram isso? O pé de marmelo, a varinha do marmelo, ela é fininha, assim, e desse tamanho. E ela, você pode virar, que ela não quebra. E aí ela ia lá, uma vez cortou aquela varinha lá de marmelo e, só nas pernas dos filhos. Devagarinho, claro, né? Mas e se fosse uma agressão pior? E se fosse uma agressão a ponto de realmente machucar uma criança, como nós já vimos aí inúmeros casos de pais que realmente maltratam as crianças? Às vezes a criança apanha tanto que ela morre. Tá? Então, nós não temos mais esse tipo, nós não admitimos mais esse uso exagerado da violência e da relação ditatorial. Quando o pai excede nesse dever de obediência, então, quando ele excede, os pais, eles excedem esse dever de obediência em relação aos filhos, eles podem responder por um crime chamado abuso de direito. Bom? Então, eles podem responder por abuso de direito. É quando eles excedem o direito que eles têm. E se isso gerar um dano à criança, seja um dano físico ou um dano material, os pais também vão ser obrigados a pagar uma indenização para o filho. Tá bom? Então, quando nós falamos em obediência, nós temos que nos atentar que a sociedade de hoje é uma sociedade diferente daquela, por exemplo, que viveu meus avós, tá? Hoje nós não agredimos mais a criança, nós não batemos mais na criança com o intuito de educar essa criança, tá? É muito engraçado que meu irmão, ele tem um menininho de 5 anos, vai fazer 6 anos o Lucas. Aí um dia ele estava aqui em casa bravo com o Lucas, né? Porque o Lucas estava desobediente. Aí ele, Lucas! Aí deu um grito no Lucas assim. Chegou o menininho tremeu, sabe? Quando dá aquele grito assim, de um menininho dar aquela tremidinha. Ele, Lucas, se você tivesse nascido nos anos 80, eu ia te dar um couro. Porque nos anos 80 ainda tinha essa ideia de que se o filho fizesse alguma pirraça, ele ia levar um couro, não era assim? Vocês não sabem o que é isso, vocês são todos novos, vocês são tudo do ano 2000 já, então vocês já são da fase que não existe isso mais. Então hoje você tem outras formas de psicologia para a educação das crianças. Mas aí que tá, Deilza. Deilza é das minhas, né, Deilza? Da nossa época era essa psicologia do cinto mesmo. A minha mãe, ela tinha um chicote. Um chicote de bater cavalo, sabe? Ela tinha um chicote atrás da porta. Ela nunca usou esse chicote. Mas ela deixava o chicote atrás da porta, que era um símbolo. Olha, gente, olha que absurdo. Olha as coisas, né? Você ter um chicote atrás da porta era um símbolo de autoridade. Hoje isso já não existe mais, tá? Porque hoje você conversa com a criança, tá? O que acontece com essa psicologia, né, Deilza, do cinto? Não, eu apanhei uma vez, para falar a verdade. Eu apanhei uma vez, mas olha só. É como isso marca a criança. Eu saí uma vez sem avisar onde eu ia. Tudo bem, eu estava errada, eu admito. E era numa época que lá no interior de Minas Gerais tinha muita festa de exposição, então a cidade ficava assim, tinha show de sertanejo, sabe? Era aquele tanto de gente. E foi numa época dessa, eu saí de casa. E eu sei que eu não avisei onde eu ia, e meu pai e minha mãe ficaram loucos atrás de mim. E meu pai que saiu
rodando a cidade inteira atrás de mim, e quando ele me achou, eu até dei tchau para ele, ó a ingenuidade, não é? Dei tchau para ele, pai! Eu sei que ele saiu do carro, ele já foi tirando o cinto. Olha a imagem, gente. Eu tinha o quê? Uns 8 anos, 9 anos. Ele foi tirando o cinto. Gente, me bateu no meio da rua, na frente dos meus amigos. Meu pai disse que daquele dia em diante eu nunca mais gostei dele, mas não é verdade. Mas isso me gerou um trauma, tá? Eu dei até tchau, foi pai. Então, assim, isso me gerou um trauma. E essa agressão, essa obediência, assim, ditatorial, isso cria no ser humano a banalização da violência. Então, nós achamos que, para qualquer problema, nós temos que resolver por meio da agressão. E não é assim. Por isso que hoje nós temos essa vedação das agressões, tá? Dessa relação ditatorial. Uma relação ditatorial pode, inclusive, levar ao rompimento desse poder familiar. Porque hoje a psicologia moderna não é a psicologia do cinto e do chinelo, é a psicologia da conversa, tá bom? Porque nós queremos criar adultos, não é que eles vão ser piores ou melhores, mas que eles não vão usar da violência para conseguir. E eu vejo isso também no meu sobrinho, esse meu sobrinho de 5 anos. A minha cunhada estava me contando que um dia desse ele estava brincando no parquinho com as amiguinhas lá, com os menininhos do prédio, e uma menina deu um tapa nele. E aí ele chegou, o menino de 5 anos, chegou para ela e falou: Fulana, olha, bater é errado, bater é feio, você tem que conversar e você precisa me pedir desculpas. Então, para você ver, uma criança de 5 anos já está. Temos que continuar, não é? No desenvolvimento dessa criança, de que a agressão é algo ruim. Por isso que nós temos isso, né? Essas medidas que vão proibir os pais de agredir os filhos. É justamente para que nós tenhamos adultos que não propaguem essa ideia da violência, de que tudo se resolve com a violência, tá bom? Esse é um dos motivos de nós aprovarmos, por exemplo, leis que impedem os pais de bater nos seus filhos. Sim, exatamente, Jéssica. Quando você cria na criança essa ideia de que você não pode agredir o outro, imagina, meu sobrinho levou um tapa de uma menina da idade dele, tá? Ele falou para ela, olha, você não pode me bater, isso é feio, isso é errado, você tem que me pedir desculpas. Então ele vê, porque na casa dele não tem isso, porque lá os pais conversam. Então ele tem essa ideia exatamente de que no futuro eu não posso agredir outra pessoa, eu preciso resolver os meus problemas de outra forma, que não seja por meio da agressão. E exatamente no futuro, isso pode evitar, inclusive, uma violência doméstica. E exato, Deilza, a violência gera violência. Então, olha lá, o meu irmão que falou para os filhos dele, se você tivesse nascido nos anos 80, não é? É, porque lá nos anos 80 ainda era comum os pais baterem nos filhos para educar. Eu vou bater para educar. Mas hoje você sabe que você não precisa bater para educar o filho, tá bom? Então, como eu disse, esse abuso de direito, ele pode ocasionar uma suspensão, que é algo leve, do poder familiar, e até algo mais sério, que é uma destituição do poder familiar. Eu advoguei num caso de violência doméstica, mas que não era de agressão, tá bom? O pai, ele não agredia os filhos, ele não agredia a mulher, mas ele era tão rígido na educação dessas crianças, ele era tão rigoroso com os filhos, ele tinha uma questão religiosa tão grave, ele impunha aos filhos, tanto homens quanto mulheres, ele impunha aos filhos
uma vida tão difícil que ele perdeu o poder familiar. Tá bom? Então, às vezes, a agressão não é só uma agressão física, mas também é uma agressão psicológica. Então, o pai, ele era tão rigoroso, mas tão rigoroso com os filhos, que chegou a um ponto que o juiz decidiu que a melhor coisa para aquelas crianças era que elas não tivessem contato nenhum com o pai. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Ele não batia, mas a agressão psicológica era tão forte quanto uma agressão física. E o juiz entendeu que para aquela família, mãe e filhos, a melhor coisa era não ter contato com o pai. Tá bom? Então, esse abuso de direito, então vamos lembrar sempre desse termo, abuso de direito, que é você exagerar naquele direito que você tem, tá bom? Quando você exagera naquele seu direito de obediência, você pode ter esse seu poder familiar suspenso ou até destituído, tá bom? E aí, em 2014, nós tivemos a Lei 13.010, tá bom? Que é conhecida como a Lei da Palmada ou Lei do Menino Bernardo. Lá no Rio Grande do Sul, teve um caso que causou assim muita comoção no Brasil, do pai médico e da madrasta enfermeira que mataram uma criança, tá bom? Mataram o filho do médico, chamado Bernardo, ok? Eles exageraram nas agressões a ponto, depois de um determinado momento, eles, em conluio, mataram aquela criança. Tá bom? O que essa lei fez? Essa lei colocou lá no nosso ECA o artigo 18A. Então, ela incluiu o artigo 18A, que vai falar o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, essa lei de 2014, a Lei 13.010, ela acrescentou o artigo 18A no ECA, justamente para falar que chega de você castigar de forma física ou psicológica o seu filho por ele ter errado, ok? Então, hoje nós não admitimos mais essa ideia de que você, para educar, precisa bater, tá bom? Exatamente o que a Deilza falou. Violência só gera mais violência. Então, chega de você fazer punição, seja de você fazer tratamento cruel. Nada impede, por exemplo, que você deixe a criança lá no cantinho da disciplina. Tá bom? Ó, a Deusa falando, eu converso muito com a minha filha de 6 anos. Quando ela apronta, dá vontade de pegar o cinto. Mas eu penso 2 vezes quando vou corrigi-la. Exatamente. Claro que você vai pensar, eu vou bater, que vai ser a melhor situação, tá? Mas nem sempre é. Ok? Mas não pode bater, viu, Deilza? Eu sei que de vez em quando a gente perde a paciência, né? Mas não pode. Tá bom? Então, hoje nós temos justamente essa ideia de que nós não podemos exagerar no nosso poder familiar. Ok? O que o poder familiar também pressupõe dos pais? Que eles não explorem economicamente os filhos. Tá bom? Tá lá no artigo 1634 do Código Civil. Tá bom? Os pais não podem exigir que os filhos, coitado, queria que isso aí. Não, Letícia, claro que pode. Pode sim, pode conversar, tá? Exato, tira o celular e o videogame. Olha, você tirou nota ruim na escola, então agora você vai ficar sem o celular e sem jogar videogame por 1 semana. Pronto. Precisou bater? Não, não precisou bater.
tá bom? A criança vai pensar 2 vezes antes de usar o celular, antes de tirar nota ruim, porque ela vai ficar sem algo que ela gosta. O que os pais também não podem é colocar os filhos para trabalhar antes de atingir determinada idade, tá bom? Então, os pais, eles não podem explorar os filhos em idade educacional. Então, você não pode colocar o filho para trabalhar numa carvoaria, você não pode colocar o filho para trabalhar na lavoura, quando ele deveria, por exemplo, estar na escola. Infelizmente, essa ainda é uma realidade muito comum aqui no Brasil. É você encontrar crianças trabalhando, crianças pedindo dinheiro em semáforo, criança vendendo bala no semáforo. Infelizmente, isso é muito comum. Isso também pode gerar a suspensão ou a extinção do poder familiar, ok? Então, dependendo da situação de exploração dessa mão de obra infantil, os pais podem perder o poder familiar, tá bom? O artigo é o 1634, tá? É o que vai falar da vedação à exploração econômica dos filhos, tá? Então, os pais não podem colocar os filhos para trabalhar antes da idade legal, tá? Com 14 anos, ele pode ser jovem aprendiz, ok? Com 14 anos, ele pode ser jovem aprendiz. 1634, ok? Então, o pai, por exemplo, coitado do pai, né? Às vezes o pai não tem como, não é? Vive numa situação tão precária, os pais vivem numa situação tão precária que o filho também precisa trabalhar. Aí vai lá o filho ajudar o pai na lavoura do vizinho. Eles vão lá, ganham uma ajudinha, o filho ganha uma ajudinha, enquanto ele não deveria. O pai pode, inclusive, perder o poder familiar, ele pode perder a guarda dessa criança, os pais. Quando eu falo pai, por favor, entenda os pais podem perder a guarda dessa criança porque eles exploraram a criança quando ela deveria estar na escola estudando, ok? O que os pais podem? O que o poder familiar também concede aos pais? O direito de usar e fruir os bens que os filhos possuem, tá bom? É o que nós vamos chamar de usufruto legal. Então, por exemplo, digamos que o meu avô me deixe como herança, tá bom? Um prédio, tá? Meus pais serão os usufrutuários legais desse prédio. Eles vão administrar esse prédio enquanto eu não tiver condições de administrá-lo, tá bom? Então, os pais, eles podem, então, também administrar os bens que pertencem aos filhos. O poder familiar, ele pode ser extinto por essas formas que nós já vimos. Então, abuso do poder, no caso de excesso de exigência, de rigor na educação, na obediência. Também pode extinguir o poder familiar com a exploração econômica, mas também pela morte dos pais ou pela morte do filho, tá bom? Porque isso é um ato de caráter personalíssimo. Então, se o filho faleceu, acaba o poder familiar. Se os pais faleceram, acaba o poder familiar, tá bom? Esse poder familiar, então, ele não é dado ao tio, por exemplo, que vai ser tutor dessa criança. Não vai ser dado ao avô que vai cuidar dessa criança, não. Tá bom? O poder familiar é algo que pertence exclusivamente aos pais. E pela morte dos pais, esse poder familiar vai se extinguir. Ok? Então, ele também se extingue pela emancipação e quando a criança faz 18 anos, tá bom? Então, pela emancipação ou quando a criança faz 18 anos. O poder familiar também ele vai se extinguir no caso da adoção, ok? Então, no caso da adoção, esse poder familiar dos pais legítimos vai se extinguir e esse poder familiar, aí sim, vai passar para os novos pais, ok? Então, na adoção, os pais biológicos dessa criança ou os pais
dessa criança, socioafetivos, eles vão perder o poder familiar, e esse poder familiar, com a sentença da adoção transitada em julgado, passa para os pais adotivos. Ok? Além disso, nós vamos ter todas aquelas hipóteses em que o juiz decidir pelo fim do poder familiar. Quais são essas hipóteses? Homicídio, feminicídio, lesão corporal grave, tá bom? Ou seguida de morte, tudo envolvendo violência doméstica com dolo, tá bom? Estupro, outro crime contra a dignidade sexual da criança, tá bom? Então, nesses casos, o juiz também pode destituir os pais do poder familiar. Está lá no 1638, ok? Então, 1638 também vai falar de casos que envolvem decisões judiciais, decisão com trânsito em julgado, em que os pais também poderão perder o poder familiar. Ok? 1638. E aí nós chegamos no tema, que é o tema que todo mundo gosta de discutir, que é alienação parental, tá bom? Eu disse para vocês na aula passada que para tudo nós temos lei aqui no Brasil, não é? Para alienação parental não podia ser diferente. Nós temos, então, uma lei da alienação parental. Ela vai dizer o que caracteriza a alienação parental. É a Lei 12.318 de 2010, ok? É o que nós chamamos de implementação de falsas memórias. Aí eu trouxe um textozinho da Maria Berenice Dias. A Maria Berenice Dias costuma ser a doutrinadora com mais divergências. Então, se você quer um tema polêmico com relação a direito de família, sucessões, a Maria Berenice Dias é a doutrinadora que vai te trazer essas posições mais polêmicas, ok? E essa aqui não é o caso, por exemplo, mas a Maria Berenice Dias trouxe aqui que a ruptura da vida conjugal gera na pessoa sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização e descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do ex-cônjuge em preservar a convivência com o filho, quer se vingar, afastando-o do genitor. Para isso, cria uma série de situações visando a dificultar ao máximo ou a impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o genitor e o a odiar. Tá bom? Então, a Maria Berenice Dias vai trazer isso lá no livro dela, sobre essas falsas memórias. Mas o que é essa alienação parental? É realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade. Por exemplo, o pai que fica falando o tempo todo para o filho, olha, sua mãe é uma vagabunda, sua mãe não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sua mãe só quer meu dinheiro, sua mãe parará, sua mãe parará. Aí a mãe fica porque seu pai é um vagabundo, seu pai não sei o quê, seu pai é um mulherengo. Tá vendo? Todas essas formas de desqualificar a conduta do genitor, ok? Dificultar o exercício da autoridade parental. Por exemplo, a mãe fala, olha, você não pode tomar chocolate. Aí o pai vai lá e compra chocolate e dá para a criança. Tá? Ou o pai fala, olha, meu filho, eu quero que você use aqui essa roupa que eu comprei para você. Aí quando chega lá na casa da mãe, a mãe fala, que roupa horrorosa, você não vai usar essa roupa aqui nunca. Tá bom? Então, todas essas formas de dificultar o poder familiar que é exercido pelo outro cônjuge também é uma forma de alienação parental. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor.
tá bom? Não passar o telefone, sempre ficar criando situação para o pai ou para a mãe não conseguir falar com o filho, tá bom? Às vezes a criança está com o pai, e aí a mãe quer falar com a criança, aí o pai fica inventando um monte de desculpa para não falar com a criança, ou desliga o celular no fim de semana que ele está com a criança, tá bom? Isso também acontece com muita mãe que faz isso, que não quer deixar o pai ter contato, tá bom? Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, por exemplo, não deixar a criança passar os fins de semana com o pai, ok? Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alteração de endereço. Tá bom? Então, quando o pai, por exemplo, a criança fica doente, a mãe sequer comenta com o pai. A criança foi mal na escola, o pai não comenta com a mãe. A mãe muda e não fornece o endereço de onde ela está morando para o pai poder encontrar com a criança, tá bom? Aí outra coisa que caracteriza essa alienação parental, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou com o adolescente, tá bom? Isso é extremamente comum. Eu estava estudando aqui uma jurisprudência atualizada sobre esse caso, de uma mãe que fez uma denúncia de abuso sexual, de que o pai estava cometendo abuso sexual em relação à filha, tá bom? Por quê? Porque ela queria, de qualquer forma, se vingar da separação com o pai, ela queria, de alguma forma, se vingar daquela pessoa, e aí criou essa situação e fez uma denúncia de abuso sexual, tá bom? Porque ela não queria mais que o pai tivesse contato com o filho, com uma forma de punir o pai. E aí a justiça entendeu que não tinha provas suficientes para confirmar que aquela criança tinha sido vítima de abuso sexual, tá bom? E absolveu o pai do crime, tá? De abuso sexual. Eu vi um caso assim no núcleo de Santa Maria, no estágio. Sim, Jéssica, é extremamente comum, tá? O pai, às vezes, coitado, não fez nada, mas a mãe, de alguma forma, quer prejudicar o pai e alega ou prejudicar o pai, fazer imputações falsas contra a avó, tá bom? Tudo para dificultar a relação do outro família, do ex-cônjuge, da família do ex-cônjuge com aquela criança, tá? No caso, foi os avós. Eu tenho um caso, a verdade é uma cliente minha, mas eu não atuei nesse caso. Ela também dizia o tempo todo que a avó paterna, então a avó do ex-marido dela, abusava do filho dela, tá? Como forma de não deixar o filho em contato com a avó. Também vi um caso desse, viu? Mas não tinha prova de nada, ninguém tem prova de nada, não tem... A criança não tinha nenhuma marca, não tinha absolutamente nada, a criança não demonstrava nenhum rancor em relação ao pai, ou quando vai passar lá pelo psicólogo, né? O psicólogo tem formas de trabalhar com a criança, então não tinha nada disso. Então isso pode acontecer, tá bom? E o último caso, mudar de domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares destes ou com os avós. Então, essas são as hipóteses que podem caracterizar a alienação parental. Quais são as consequências da alienação parental? Tá bom? A primeira consequência é a perda da guarda. Então, sempre que você for fazer uma ação, isso é até engraçado, teve um caso, né, de uma cliente minha que depois eu acabei fazendo 1 milhão de coisas para ela. O pai entrou com um pedido de alienação parental, entrou lá na vara da família, tá, alegando que a mãe
fazia alienação parental com os filhos com relação a ele. E aí, logo na primeira audiência, a juíza falou, olha, meu amigo, primeiro que essa sua ação aqui não é uma ação de alienação parental, porque você não está pedindo a guarda das crianças, você nem menciona a guarda. Então, quando você fala em alienação parental, você tem de pedir para o juiz a perda da guarda da outra pessoa. Se a outra pessoa está agindo de forma a prejudicar a sua relação com aquela criança, você precisa ficar com aquela criança para mostrar para aquela criança que ela não é aquele bicho de 7 cabeças que o outro cônjuge, o outro genitor prega. Então, o primeiro pedido lá na sua ação de alienação parental é a guarda das crianças. Porque a alienação parental, ela pode gerar uma advertência, ok? Ela pode gerar a perda da guarda e alguns doutrinadores, isso não é uma posição pacificada na doutrina, nem na jurisprudência, alguns doutrinadores vão falar que a alienação parental poderia ocasionar uma extinção do poder familiar. Eu vejo como algo extremamente exagerado, né? Você chegar a um ponto de destituir o poder familiar por essas implantações de falsas memórias, tá? Mas a perda da guarda, isso pode sim ocasionar, e acontece com bastante frequência, tá bom? Mas a destituição do poder familiar, isso é um pouco difícil. Você vai encontrar pouquíssimos julgados nesse sentido, tá bom? Ok? Alguma dúvida com relação a poder familiar? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos falar de bem de família. O que é esse bem de família? Tá bom? O que é esse bem de família? É uma parte do seu acervo patrimonial, tá bom? Que vai ser assegurado pelo direito para que você tenha um mínimo de dignidade. Tá bom? Então, o bem de família. O Wagner está fazendo uma pergunta aqui. Tem uma amiga. Ih, Wagner, esse negócio de eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo. Tem um amigo que não conta para o pai que o filho deles está passando por problemas psicológicos graves, indo inclusive ao psicólogo. Mas ela faz isso justamente com medo de o outro genitor pedir. Não, isso não seria um caso de alienação, tá? Na verdade, ela tem medo da reação do pai, tá? Ela seria um caso de alienação parental, Wagner, se ela fizesse isso com o propósito de afastar o pai do filho, tá? Se ela fizesse isso com essa intenção, sabe? Agora, se ela não faz porque ela tem medo da reação do pai, aí sim pode, não é alienação, tá? Não é. Mas a melhor coisa que ela faça é justamente contar para o pai que a criança está com problemas psicológicos. Porque os dois juntos vão conseguir ajudar essa criança. Porque se o pai acha que está tudo bem com a criança, ele vai tratar a criança como se estivesse tudo bem. E se a criança não está, às vezes o casal está precisando rever a forma de comunicação. Não sou psicóloga, né? Estou supondo, né? Às vezes é melhor ela contar o que está acontecendo, contar, também ter o apoio da psicóloga do filho para como tratar desse assunto com o pai da criança, para que o pai da criança também não ache que é problema da mãe, que vai tomar a criança. Até porque hoje, Wagner, esse negócio de tomar a guarda do filho, isso é muito grave. Hoje a nossa guarda é compartilhada. Então, para chegar a um ponto em que você perde a guarda da criança, você precisa de muito, tá? Você precisa de muito mais, você precisa descobrir o que está acontecendo com essa relação dessa mãe com essa criança, que vai fazer com que o pai
tome a guarda, fique com a guarda unilateral, tá bom? Não é assim também tão fácil assim, tá? Você pode falar para ela, fala lá, minha amiga, conversei com a minha professora, tá? Tá bom? Não perde a guarda dessa forma, só porque não está contando que o filho está no psicólogo, tá bom? Mas às vezes, né, a gente não sabe o que está passando na vida de cada um. Às vezes essa criança está indo ao psicólogo por outro motivo que talvez gere uma destituição do poder da guarda, tá bom? Possa gerar a perda da guarda, mas aí cada caso precisa ser analisado, ok? Então, esse bem de família é o que o Edson Fachin, o nosso ministro, vai chamar de Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Tá? Esse é um livro que ele tem que vai falar que o Código Civil, tá bom? Ele tem que atuar mais na valorização da pessoa, mais na proteção e na dignidade da pessoa. E que o bem de família é uma forma de se proteger essa dignidade, ok? Então, o bem de família, ele é esse mínimo legal, esse mínimo do seu acervo patrimonial, que vai ser usado para garantir o mínimo da sua dignidade. O bem de família ele é dividido em dois. O bem de família convencional, que é aquele que está previsto lá no artigo 1711 a 1722 do Código Civil, tá bom? Então, presta atenção, olha, bem de família, ele já está inserido lá no direito de família, porque é para garantir para aquela entidade familiar, aquela entidade, um mínimo de dignidade, tá bom? Então, bem de família, ele pode ser o bem de família convencional, repito, Jéssica, 1711 a 1722, bom? Então, 1711 a 1722 do Código Civil. Então, o bem de família convencional, eu vou falar a diferença dos dois, tá bom? Ele é regido pelo Código Civil, tá bom? Ele é uma fração do patrimônio. Então, bem de família convencional, ele é uma fração do patrimônio, é uma fração do seu acervo patrimonial, e está previsto lá no 1711 a 1722 do Código Civil. Ok? E nós temos também o bem de família legal, que é um imóvel residencial onde a família vive, tá bom? E que ele vai ser protegido por lei de penhora, tá bom? Então, o bem de família legal, ele é um imóvel residencial, seja urbano, seja rural, tá bom? Seja no espaço, não tem problema, tá? Mas é ali que a família vive, ele está protegido de penhora, tá bom? E o bem de família legal, ele está previsto na Lei 8.009. Anota aí, Letícia. Lei 8.009 de 1990. Tá bom? Então, a Lei 8.009 de 1990 vai tratar do bem de família legal, ok? Tá? Então, o bem de família legal, ela é uma regulamentação do direito de moradia, que está lá na nossa Constituição, tá bom? Então, essa lei 8.009 de 1990 vai regulamentar esse direito à moradia, que está lá na nossa Constituição. Ok? Então, vamos falar o que é o bem de família convencional e o que é o bem de família legal. Bem de família convencional, ele também é chamado de voluntário. Tá bom? Por que é voluntário? Porque eu escolhi, ok? Eu fui lá com meu marido ou com meu companheiro, tá bom? Ou com a minha entidade familiar, fui lá no cartório e fiz uma escritura pública. E eu falei o seguinte, olha, tá vendo? Nós, aqui dessa entidade familiar, nós temos esses bens.
eu quero que 1/3, que é o máximo legal desses meus bens, sejam bens de família convencional. Posso fazer isso? Posso. Então, digamos que aqui a entidade familiar tenha 6 casas. Tá bom? Vamos lá. Essa entidade familiar tenha 6 casas. Eu posso ir lá no cartório, fazer uma escritura pública e informar que 2 casas, ou seja, 1/3 dos meus bens, vão ser considerados bens de família. O resto, as outras 4 casas, os 2/3, não podem ser considerados bens de família, porque eu preciso proteger também os meus credores. Ok? Então, 1/3 do meu patrimônio eu vou considerar como bem de família. Ok? É o que está previsto, então, lá no Código Civil. Qual é a exigência para se ter o bem de família convencional? Que esse imóvel seja residencial, ok? Então, os bens de família convencional, eles precisam ser residenciais. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um prédio de escritórios e colocar esse prédio de escritório como um bem de família, porque ninguém mora lá, não é casa, tá bom? Então, a exigência é que seja imóvel residencial. Não importa se é rural, se é urbano, tá bom? Não importa se ele tem piscina, se ele não tem piscina, se ele tem um andar, se ele tem 2 andares, tá? O que importa é que ele seja residencial. Beleza? O que vai acontecer quando eu fizer esse bem de família convencional? Esse 1/3 desse meu patrimônio que eu destinei para bens de família, eu não posso alienar, ou seja, eu não vou poder vendê-lo, eu não vou poder doá-lo, eu não vou poder fazer nada com esse imóvel. Ele é inalienável e impenhorável de qualquer dívida que surja posteriormente a essa escritura pública, tá bom? Então, a partir daquele momento que eu destino, vou lá no cartório, destino 1/3 dos meus bens como bens de família, a partir daquele momento eu não posso nunca mais vender esse imóvel, tá bom? Eu não posso, esse imóvel também não vai ser alvo de penhora judicial. Tá? Ah, nunca mais? Não, não é nunca mais, não. Vai chegar algum momento, por exemplo, com a dissolução da sociedade conjugal, que essa escritura pública vai ser revista, tá bom? Então, em caso de dissolução da sociedade conjugal, seja pela morte, seja pelo divórcio, tá bom? Ou pela uma decisão judicial, no caso, por exemplo, de solução da união estável, essa escritura pública precisa ser revista, porque esses bens precisam ser divididos, ok? Mas eu não posso vender, eu não posso dar esse meu bem, eu não posso fazer dele dação em pagamento, tá bom? Eu não posso dar como garantia em negócio, nada, ok? Eu não posso fazer isso com o bem. E ele vai ficar isento de penhora de todas as dívidas posteriores a esse bem, exceto dívidas anteriores. Então, qualquer dívida que for anterior à escritura pública, dívidas que são próprias do bem, como, por exemplo, IPTU, que são aquelas obrigações que nós chamamos de ambulatória ou propter rem, tá bom? Então, aquelas dívidas que são próprias do imóvel, elas podem causar penhora do bem, que são IPTU e despesa condominial, galera,
tá bom? Então, despesa condominial, se eu não pago o condomínio do meu apartamento, ainda que esse bem seja um bem de família convencional, ainda que eu tenha ido lá no cartório com meu marido, feita essa escritura pública, dizendo que esse apartamento que eu moro é um bem de família convencional, ainda que eu faça isso, se eu deixar de pagar o IPTU, por exemplo, do meu imóvel, ou se eu deixar de pagar a taxa condominial, pode ir lá, ó, o GDF e pedir a penhora do meu imóvel para pagar essa dívida, tá bom? Então, dívidas que são próprias do imóvel podem ser levadas ao juízo para penhorar aquele imóvel, tá bom? Então, se você deixa de pagar o IPTU, se você deixa de pagar a taxa condominial lá do seu condomínio, você pode ter esse seu bem, ainda que bem de família, penhorado, ok? Aqui eu quero, antes de falar de legal, eu quero falar de alimentos. Alimentos também é uma hipótese para se penhorar um bem de família convencional, tá bom? Se nós observarmos que a escrituração pública desse bem foi feita de forma a não pagar alimentos, tá bom? Então, se, por exemplo, o ex-marido vai lá, faz uma escritura pública de um bem para que esse bem não seja penhorado, tá bom? Que ele faça algo desse tipo, por quê? Porque ele não quer pagar a pensão alimentícia que está atrasada, e bem de família não pode ser, em regra, penhorado. Se descobrir que ele fez isso de má fé, esse bem pode ser penhorado, tá bom? Bens de família pode ser penhorado para pagamento de alimentos, se for uma situação como essa, ok? Jéssica, você pediu para repetir o artigo de novo? Eu já repeti? Já, né? Tá bom? Então, quando nós temos uma fraude na escrituração do bem de família convencional, com o intuito de evitar o pagamento de alimentos, esse bem vai poder ser penhorado, sempre preservando a cota parte da outra, por exemplo, do novo cônjuge, do novo companheiro, tá bom? Então, bem de família convencional, que é esse que está previsto no Código Civil, esse que você pode destinar até 1/3 do seu patrimônio líquido, tá bom? Ele também pode ser penhorado em caso de alimentos, se nós tivermos essa fraude, tá bom? A intenção da pessoa que fez a escritura pública de não pagar alimentos, beleza? Alguma dúvida com relação a bem de família convencional? Não? Sigo então. E o que é o bem de família legal? Eu já vi aquele que está previsto lá na Lei 8.009 de 1990, que é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Esse imóvel é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelo cônjuge ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Então, escrevam que o bem de família legal, a obrigação é que aquela entidade familiar resida naquele imóvel, tá bom? É um imóvel residencial. Então, esse imóvel residencial, é nesse imóvel residencial que a entidade familiar reside, ok? Não precisa ser rural ou urbano, tanto faz. Ok? Tanto faz se ele é rural ou urbano. Se é ali que a entidade familiar reside, esse é um bem de família legal. Ok? Esse bem, então, ele vai ser impenhorável. Ok? Então, esse bem, que é o bem residencial, que a família reside,
esse bem vai ser impenhorável. Você pode vendê-lo sempre que você quiser. Você pode vender, você pode doar, você pode dar em consignação, você pode usar como hipoteca, tá bom? Você pode fazer o que você quiser com esse bem, mas esse bem, ele é impenhorável, tá bom? Qualquer outro bem que a família possuir pode ser penhorado, mas esse bem que a família reside, não. Porque nós precisamos garantir o mínimo de dignidade para essa família, ok? Não importa o valor desse bem. Digamos, por exemplo, que o bem de família é uma casa numa ponta de picolé, no Lago Sul, que vale 10 milhões de reais. Esse bem pode ser penhorado? Não. Tá bom? Não pode ser penhorado. Beleza? Mas e se esse bem puder ser desmembrado? Digamos, por exemplo, que o bem de família seja uma casa numa ponta de picolé lá no Lago Sul. Mas além da ponta de picolé, além daquele terreno, a casa, o lote onde está a casa, também ocupa 2 outros lotes. Que foi ali, por exemplo, que ele colocou uma piscina, que foi ali que ele fez uma quadra de tênis. Imagina, tá bom? Esse bem, essa parte, esses 2 lotes adjacentes, podem ser desmembrados e aquela casa vai continuar sendo uma casa? Sim. Então, aquela parte daquele bem pode ser desmembrada e pode ser penhorada, tá bom? Então, quando nós pudermos partir aquele bem de forma que ele não perca a sua característica de residência, tá bom? Eu posso penhorar aquela parte desmembrada, beleza? Então, se eu posso desmembrar, eu posso penhorar a parte desmembrada, desde que a ideia de casa, tá bom? De residência se mantenha, beleza? E aí eu trouxe para vocês a súmula 449 do STJ. É uma súmula muito controvertida, tá bom? Que ela vai falar o seguinte: a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Tá bom? Então, se lá na escritura do imóvel tiver uma parte que vai trazer uma matrícula própria para vaga de garagem, o apartamento vai ter uma matrícula, a vaga de garagem vai ter outra matrícula, tá bom? Se na escritura do imóvel estiver assim, a vaga de garagem com outra matrícula, essa vaga de garagem pode ser penhorada, tá bom? Então, a súmula 449 do STJ vai falar que vaga de garagem que tem escritura própria não é considerado bem de família e pode ser penhorado, tá bom? Então, não importa qual o valor do imóvel, desde que ele seja residência da família, tá bom? Se puder desmembrar parte desse bem que não perca a característica de casa de residência, você pode penhorar a parte desmembrada e a vaga de garagem, ok? Essa vaga de garagem que tem escritura, matrícula própria, também pode ser penhorada, tá bom? E aquelas guarnições que ficam dentro da casa, o que você pode penhorar e o que você não pode penhorar? O que você pode penhorar? Tá? Você pode penhorar ar-condicionado, você pode penhorar telefone sem fio, você pode penhorar filmadora, máquina fotográfica, aparelhos elétricos e eletrônicos sofisticados, tá bom? Às vezes a pessoa tem uma baita de uma televisão, aquela que faz até curva, sabe? Tem aquele negócio lá na casa dela, tem aquilo que treme o chão, sabe? Quando o dinossauro vem no filme assim, você sente até o chão da sua casa tremer. Aquilo ali você também pode penhorar. Você pode penhorar a bicicleta, você pode penhorar a piscina, que for de fibra de vidro, tá bom? Porque isso a justiça considera como bens suntuosos. Então, esses bens suntuosos você pode penhorar, tá bom?
Que isso, Letícia? Você nunca viu aquele negócio? Como chama aquele negócio, hein? Que vibra a casa quando você está assistindo filme. Claro que existe. Não, não é só no cinema, não. Tem em casa também, que você põe atrás do sofá. Aí o grave, não é o grave, é um aparelho que você põe e ele treme. Aí você põe assim, você põe aqui. Subwoofer, isso mesmo. Sabia que tinha isso. Isso aí pode ser penhorado. Agora, o que não pode ser penhorado? Aparelho de som e de televisão, desde que ele tenha mais de uma televisão, tá bom? Se ele tiver mais de uma televisão, você pode penhorar. Armários da cozinha, dormitório, aí é cama, armários do dormitório, estofado, você está falando de sofá, fogão, freezer, geladeira, guarda-roupa, tá bom? Jogo de jantar, máquina de lavar louça e de lavar roupa, porque máquina de lavar louça é a melhor coisa para um casamento ser feliz. É a máquina de lavar louça, tá? A máquina de lavar roupa já é algo normal, né? Mas a máquina de lavar louça é a melhor coisa para um casamento feliz. Você só coloca a louça ali, põe para lavar e vai fazer outras coisas, tá bom? Passador e secadora de roupa, micro-ondas, microcomputador, e aqui eu coloquei teclado musical, mas entenda como aparelhos de música que a pessoa toque, tá bom? Deveria ser mesmo, Letícia, pré-requisito para casar. Aí, ó, tá vendo? Isso é verdade. Falei para o noivo que só casa se tiver máquina de lavar louça. Letícia, Jéssica, isso mesmo, tem que ter, tem que ter. Eu lembro que um dia eu cheguei aqui em casa e era uma quarta-feira, eu tinha trabalhado igual uma louca, sabe? Cheguei aqui em casa, quando eu olhei a cozinha, assim, a louça tava ocupando toda a cozinha. Na hora, eu sentei na frente do computador e comprei uma máquina de lavar louça. Que eu não aguentei mais. É assim que tem que ser, tá bom? Nada de ficar lavando louça, estragando a unha, tá? Então, a máquina de lavar louça, como é uma necessidade, não pode ser penhorada, beleza? Quais são, então, as nossas exceções à penhora desse bem de família legal? Aqui nós vamos ter 7 exceções. Lá no bem de família convencional, nós só tínhamos 3, que era dívidas anteriores, dívidas de IPTU e dívidas condominiais. Aqui no bem de família legal, nós vamos ter 7, tá bom? 7 situações que geram a penhora desse bem de família. A primeira é crédito de trabalhadores e contribuições previdenciárias de trabalhadores que exerceram suas funções naquela residência, tá bom? Então, se você não paga a sua ajudante aí da sua secretária, tá bom? Ela pode pedir a penhora desse bem de família para pagar as dívidas trabalhistas, ok? Digamos que eu contrate um pedreiro para levantar a minha casa. Eu contratei, tá bom? Eu criei com ele um vínculo de emprego. Ele estava... vocês já viram o direito do trabalho? Lá o artigo 3 da CLT, que eles têm subordinação, sim, não é? Então, se ele tem subordinação a mim, ele tem horário certo de trabalhar, ok? Aqui eu criei com esse pedreiro um vínculo de emprego. Se eu deixo de pagar o pedreiro, ele pode pedir a penhora daquela casa, tá? Porque aquilo ali é um vínculo de emprego que eu não paguei. São dívidas trabalhistas que eu não paguei. E ele trabalhou naquela residência, tá bom? Então, créditos de trabalhadores que exerceram suas funções naquela residência, ainda que seja um bem de família,
pode ser penhorado, tá bom? Se eu pedir empréstimo, se eu fiz um financiamento para construir aquele imóvel e eu não paguei esse financiamento, esse bem também pode ser penhorado para pagar aquela dívida, ok? Então, esse é o segundo caso. Se eu fiz um financiamento para comprar, para fazer aquele imóvel, para comprar aquele imóvel, construir ou comprar aquele imóvel e eu não paguei, tá bom? Aquele bem pode ser penhorado para pagar o restante da minha dívida. Ok? O credor de pensão alimentícia. Tá? O credor de pensão alimentícia, seja pensão alimentícia convencional, legal ou indenizatório, tá bom? Então, bem de família pode ser penhorado, que o bem de família legal, ok? Pode ser penhorado para pagar alimentos, para pagar pensão alimentícia. Tá, beleza? Então, aqui você não precisa nem comprovar nada, né? Se ele falar, mas isso aqui é bem de família, não tem problema nenhum. Vai ser bem de família, é bem de família legal? Beleza. Vai ser alvo de penhora para pagar a pensão alimentícia. Mas, professor, e se for bem de família convencional? Você vai ter que provar que aquela pessoa transformou aquele bem em bem de família convencional para evitar a penhora em caso de pensão alimentícia. Tá bom? Aí vai caber a você comprovar, ok? Então, já vai orientando aí seus amigos para que eles façam, tá? Bem de família legal agora, tá? Para quando ele estiver, viu, Lennon? Presta atenção. Já vai fazendo bem de família convencional para quando você tiver que pagar a pensão alimentícia, se você não pagar, não pega lá seu imóvel. Tá bom? O que mais que você pode penhorar esse imóvel, esse bem de família? Quando você tem, então, aquelas dívidas que nós chamamos ambulatoriais ou propter rem, que são... Dá para cancelar sim, tá, Jéssica? Dá para cancelar depois, viu? Tá? Mas aí os seus credores vão todos em cima quando você cancelar. Tá? Porque aí você passa a não ter mais aquela proteção que está prevista no Código Civil. Porque você faz a proteção justamente para você ter um mínimo de dignidade. No momento que você pede o cancelamento dessa escritura, você fica sem esse respaldo. E aí você pode ficar só com aquele bem que é o bem de família legal. Lembra que eu contei aqui das 6 casas? Aí eu faço lá o meu bem de família convencional. Eu fico com 2 casas resguardadas. Se eu peço o cancelamento da minha escritura, tá? Eu vou passar a ter um único bem de família, que vai ser o bem de família legal. E aí os meus credores podem pegar aquela minha outra casa, que estava assegurada, tá? Tá bom? Então, cobrança de imposto, taxas, tudo que for dívida do imóvel, tá bom? Podem causar a sua penhora. Então, você deixa de pagar o condomínio, você deixa de pagar o IPTU, tá? Execução da hipoteca sobre o imóvel, tá? Isso acontece muito em contratos de financiamento habitacional. Você faz uma hipoteca legal, você dá o imóvel como garantia, ok? Se você não pagar aquela hipoteca, você perde aquele imóvel, tá bom? Aqui, se aquele imóvel ele foi adquirido como produto de crime, tá bom? Então, se você obteve aquele imóvel por meios ilícitos, ele também pode ser alvo de penhora, ok? Então, é um imóvel que é adquirido como produto de crime. Pode sim.
Porque aí o que você normalmente perde nessa hipoteca, Wagner? Você não vai perder o bem de família, você vai perder os seus direitos aquisitivos sobre o uso daquele bem, tá? Pode sim. Aí o STJ já entendeu que você não penhora o bem que está sobre hipoteca, não é? Você penhora os direitos adquiridos sobre aquele bem. Eu faço isso muito, porque eu sou advogada de uns condomínios lá do Mangueiral, e lá a maioria dos prédios ainda estão no financiamento, né, na hipoteca. E aí eles não pagam, nós temos que pedir a penhora. Mas eu não posso pedir a penhora do imóvel, porque aquele imóvel tem um, o hipotecador, não é? Tem lá a Caixa Econômica, que é a detentora da propriedade do imóvel, enquanto ele não paga, termina de pagar. Então, o que eu faço? Eu peço a penhora dos direitos adquiridos sobre aquele imóvel. Tá? Então, eu vou pedir a penhora sobre o que aquela pessoa já pagou daquele imóvel, ok? Aquele direito que ela tinha sobre aquele imóvel. Eu faço sobre isso, tá? Aí, por exemplo, o imóvel vai para leilão, ele vai para asta pública. E aí, digamos que a pessoa que está devendo lá já tenha dado naquele imóvel 50 mil reais. Então, o que vai ser penhorado vai ser o equivalente a 50 mil reais de alguém que vai adquirir os direitos sobre aquele imóvel e vai continuar pagando a dívida para a Caixa, tá? Então, é isso que nós fazemos quando nós temos hipótese de hipoteca sobre o imóvel e a pessoa não paga. Eu não penhoro o bem em si, eu penhoro os direitos que aquela pessoa tem sobre o bem, tá? Ok? Sanada a sua dúvida, Wagner? Sim? E essa aqui é a parte mais divergente de todas, é que o bem de família legal, ele pode ser penhorado quando o fiador não paga a dívida. E aí, consegue imaginar isso? Eu sou fiadora, então, da minha irmã, num contrato de aluguel, tá? Ela mora de aluguel, eu sou a fiadora dela. A minha irmã para de pagar o aluguel. Aí, quem que eles vão cobrar? Primeiro da minha irmã, não é? A minha irmã não pagou, eles vão vir atrás de quem? Do fiador. Não é verdade? O fiador sou eu. Se eu não pagar, a minha casa, o meu bem de família pode ser penhorado, tá bom? Para pagar aquela dívida de outra pessoa. Então, muito cuidado quando você for fiador de alguém. E aí eu trouxe aqui em vermelhinho para vocês saber que isso aqui é uma divergência extrema na doutrina, tá? Muita gente concorda, muita gente não concorda, e nós temos decisões falando que o fiador perde o bem de família, e nós temos decisões falando que o fiador não perde. Então, cuidado quando você for fiador de alguém, que você pode, inclusive, perder a sua casa. Beleza? Alguma dúvida com relação a bens de família? Alguma dúvida com relação a bem de família? Não? Tranquilo? Ah, que bom, então. Que bom. Ninguém tem dúvida. Quero ver na hora da nossa prova, tá? Eu estou escorregando aqui. Quero ver na hora da nossa prova, se todo mundo não vai ter dúvida. Né? E não vai valer colar, não, porque dessa vez eu vou colocar menos tempo nessa prova. Tá bom? Nenhuma dúvida, então? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre tutela e curatela. Cerramos a nossa matéria de direito de família. E eu vou deixar para vocês, então, uma videoaula de correção de exercícios. Combinado? Não, tem que aumentar tempo nenhum, não. Vocês fizeram essa prova assim, ó. Queria ver se essa prova fosse presencial, ia todo mundo gabaritar desse jeito. Quero só ver. Tá? Então, semana que vem nós terminamos o conteúdo. Não se esqueça da nossa festinha
Meninas tragam as bebidas, rapazes as comidas, tá? O trabalho vale 4 pontos, é a nossa nota, a nossa atividade de 4 pontos, e a prova valendo 6 pontos, ok? Tá bom, Micaele? Então, pode trazer gin, Pamela. Boa ideia, Pamela. Vou trazer aqui, meu marido vai fazer um morrito para mim, tá? Daquele caprichado. E aí nós vamos, nossa última aula, tá? Nós vamos todo mundo brindar e vai ser ótimo. Vai ser nossa festinha de confraternização. Ok? E aí eu vou colocar o vídeo para vocês e a lista de exercícios para vocês estudarem. Combinado? Alguma dúvida? Não? Então, um beijo, boa semana para vocês e até segunda. Beijos.